Olá e bem-vindos! Todos nós, quando passamos por uma cirurgia, esperamos que a recuperação seja o mais rápida possível. Mas, muitas vezes, a realidade é outra, não é? Sentimos-nos presos numa recuperação que parece arrastar-se, lenta, frustrante. E se eu dissesse que a chave para acelerar tudo isso pode estar, literalmente, no nosso prato? Pois é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Fica sempre aquela pergunta no ar. Por que é que mesmo quando a dor já diminuiu, a energia simplesmente não volta? Esta sensação de fragilidade pode ser mesmo desgastante. Faz-nos sentir que o regresso à nossa vida normal, à nossa rotina, está cada vez mais longe. A resposta, curiosamente, raramente está na cirurgia em si. Está num fator silencioso que quase sempre acabamos por ignorar. Então, que inimigo oculto é este? Bem, não é uma infecção, não é uma complicação da cirurgia. Não, é algo muito mais básico, mas que tem um poder incrível. A forma como alimentamos. Ou, neste caso, não alimentamos o nosso corpo precisamente quando ele mais precisa de ajuda. Vamos pensar nisto por um momento. Uma cirurgia, por mais simples que seja, é um trauma enorme para o corpo. É como se o nosso organismo se transformasse de um momento para o outro num estaleiro de obras a funcionar em modo de emergência a tempo inteiro, 24 horas por dia. E o que é que um estaleiro precisa? Precisa de energia, de trabalhadores e de matéria-prima, e em quantidades gigantescas. Este estado de alerta máximo consome recursos a uma velocidade absolutamente incrível. E este slide mostra-nos a verdadeira batalha que está a acontecer dentro de nós, uma espécie de guerra silenciosa. Primeiro, a resposta inflamatória. É a equipa de emergência do nosso corpo, fundamental para dar início à reparação. Mas, sem os nutrientes certos, esta inflamação pode descontrolar-se e acabar por causar mais problemas. Depois, o sistema imunitário. Os nossos glóbulos brancos são os soldados na linha da frente, a combater qualquer ameaça de infecção. E precisam de proteína, como se fosse munição. Sem ela, as nossas defesas ficam muito mais fracas. E por fim, o mais grave. Se falta energia vinda da comida, o corpo entra em modo de desespero e começa a consumir os próprios músculos para obter combustível. É um ato de sobrevivência que nos deixa cada vez mais fracos. Portanto, o nosso corpo está literalmente a pedir ajuda, a gritar por recursos. A grande questão é, será que o estamos a ouvir? Vamos ver agora os erros mais comuns que muitas vezes, sem nos apercebermos, estão a sabotar a nossa própria recuperação. E aqui estão eles, os 4 grandes sabotadores. Primeiro, a falta de proteína. É como tentar construir uma casa sem tijolos. É simplesmente impossível. A seguir, a falta de vitaminas e minerais. Estes são as ferramentas dos nossos trabalhadores internos. Sem elas, a obra para por completo. Em terceiro lugar, a desidratação. É algo subtil, mas que atrasa tudo. É como se as estradas que levam ao nosso estaleiro estivessem sempre com um trânsito congestionado. E por fim, o excesso de açúcar e alimentos processados. Estes funcionam como incendiários, a deitar mais lenha para a fogueira da inflamação que o corpo está desesperadamente a tentar apagar. E a diferença é visualmente claríssima aqui. De um lado, temos o prato que ajuda, frango, brócolos, quinoa, é a equipa de construção completa, pronta para trabalhar. Do outro, o prato que atrapalha, fritos, doces, coisas que só alimentam a inflamação. A escolha parece óbvia, não é? Mas todos sabemos que quando nos sentimos em baixo, com dores, sem energia, a tentação da comida de conforto, da comida rápida e fácil, é enorme. É uma armadilha na qual é muito, muito fácil cair. Mas atenção, não se trata apenas do que comemos. É também sobre quando comemos. Durante a noite, o corpo está a trabalhar intensamente na reparação. E o que acontece quando saltamos o pequeno almoço? É como se despedíssemos todos os trabalhadores do estaleiro logo no início do turno da manhã. A obra para. E o corpo, em desespero, começa a demolir as próprias paredes para obter material. E isto leva-nos a uma das maiores armadilhas mentais que este slide capta na percepção. A ideia de que comer qualquer coisa é suficiente. O objetivo não é apenas encher o estômago. O objetivo é fornecer de forma estratégica ao nosso corpo as ferramentas certas e na hora certa. Muito bem, já vimos o que pode correr mal. Mas agora vem a melhor parte, a solução. Vamos passar a olhar para a nutrição não como um problema, mas como o nosso maior aliado. É ela o verdadeiro motor que vai acelerar a nossa recuperação. Se houver apenas um número para memorizar hoje, que seja este, 1,2 a 1,5 gramas. É a quantidade de proteína que se deve consumir por cada quilo de peso corporal por dia. O que é que isto significa na prática? Bem, para uma pessoa com 70 kg, estamos a falar de cerca de 84 a 105 gramas de proteína por dia. Pensem nisto como uma encomenda diária de tijolos para a reconstrução. É o mínimo indispensável para que a obra possa avançar a um bom ritmo. Então, como é que pomos isto em prática? É bastante simples, com este plano de 5 passos. Primeiro, proteína em todas as refeições, sem exceção.
É o nosso material de construção principal. Segundo, comer um arco-íris. Quanto mais cor no prato, mais vitaminas e antioxidantes, que são os ajudantes essenciais da nossa equipa. Terceiro, hidratar sempre. A água é o sistema de transporte para todos estes materiais. Sem ela, nada chega ao seu destino. Quarto, controlar o açúcar. Acompanhar sempre os hidratos de carbono com proteína e fibra para evitar os picos de inflamação. E quinto, fazer refeições mais pequenas e frequentes. Isto ajuda ao nosso sistema digestivo, que também está em recuperação, e garante um fornecimento constante de energia para que a obra nunca pare. Ok, já temos a base, os fundamentos essenciais. Mas para quem quer ir um passo mais além, vamos agora explorar uma ideia um pouco mais avançada. Uma estratégia que não se foca tanto no que comemos, mas sim em quando comemos. E essa estratégia é o jejum intermitente. E calma, não estamos a falar de uma dieta para perder peso. É um padrão alimentar. A ideia é muito simples. Criar períodos definidos para comer e para não comer. E porquê? Para dar ao corpo uma pausa da tarefa constante que é a digestão, permitindo que ele concentre toda a sua energia na tarefa mais importante do momento, a cura. E que benefícios é que isto pode trazer? Ao dar umas férias ao sistema digestivo, o corpo pode canalizar essa energia preciosa diretamente para a cicatrização. Ajuda a controlar o açúcar no sangue, o que, como já vimos, reduz a inflamação. E alguns estudos até sugerem que pode otimizar a forma como absorvemos os nutrientes e promover a reparação a um nível celular. Mas atenção, e isto é absolutamente fundamental, esta é uma estratégia que não é para toda a gente e deve ser sempre discutida e aprovada pelo médico responsável. A segurança tem de vir sempre em primeiro lugar. E assim chegamos ao fim, com esta pergunta para reflexão. E se a recuperação não for algo que simplesmente nos acontece, mas algo que podemos ativamente controlar? A alimentação não é apenas conforto, é uma ferramenta de cura poderosíssima. Ao darmos ao nosso corpo exatamente o que ele precisa e quando ele precisa, nós tornamos os arquitetos da nossa própria cura. A chave, como vimos, está mesmo à nossa frente, no nosso prato.